Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o filme X-Men Primeira Classe. Eu assisti ontem e eu gostei muito, e aí eu comecei a pensar, né, sobre os personagens, principalmente o Magneto. As conclusões que eu tirei, lógico que para muitas pessoas que acompanham o X-Men desde, né, de revistas, vai ser uma coisa óbvia que eu vou falar. Mas é que eu nunca tinha prestado atenção e tal, mas depois desse filme eu comecei a perceber algumas coisas. Primeiro, é, primeiro que tudo, depois de assistir o filme, me veio a, aquela ideia cíclica do trauma, né? Que o significado do trauma em grego é ferida. E aí até fiz um vídeo sobre isso, que eu vou colocar na barra de descrição, o link do vídeo que eu falei sobre o trauma, que eu vi, que eu li, que eu assisti esse filme, e aí um personagem do filme fala pro protagonista, né, que é interpretado pelo Leonardo DiCaprio, fala que o trauma em grego significa ferida, e aí o que acontece? Quando a pessoa ela não cura as feridas, ela vai se tornando um monstro, né? Ela vai tendo alterações. E aí eu fiz esse vídeo, né? Eu me lembro que na época que eu fiz esse vídeo, né, tava passando a novela Insensato Coração, que, é, que falava a história da Norma, uma moça simples, né, uma mulher simples e tal, que envolveu com um canalha, e aí ela ficou muito ferida, porque o canalha sacaneou ela foi presa injustamente, ela só queria vingança, vingança, vingança depois. E aí também eu falei do Radcliffe, né, do personagem do Morro dos Ventos Vivantes, que ele no início ele era um cara muito humilde e tal, e aí ele foi tão sacaneado, que ele fica depois ele volta rico e um cão chupando manga. E então, por quê? Porque e aí o que eu falei desse vídeo foi o seguinte, né, que muitas vezes as pessoas elas são capazes de cometer atrocidades não porque elas são psicopatas ou elas são mais vilãs, e sim porque elas foram tão feridas, mas tão feridas, machucadas mesmo, que elas acabam cometendo atrocidades para se vingar. Aí nesse filme, né, do X-Men Primeira Classe, né, conta a origem de tudo e tal. E aí o personagem que me chamou a atenção foi do Magneto, né, que ele queria vingança, porque ele viveu na infância dele na Alemanha, numa época nazista, e ele sofreu vários tipos de tortura, então ele tinha uma visão muito negativa da humanidade, que os homens eram capazes de tudo. E ele estava querendo se vingar de um mutante lá poderoso que coordenou as torturas. Então o que aconteceu? Ele queria vingança o tempo todo. Por quê? Porque ele estava tão dilacerado, né? Tão dilacerado que ele não conseguia enxergar uma outra possibilidade de vida. Ele queria se vingar. E aí o interessante é isso, que ele queria tanto se vingar daquele cara nojento, horroroso, que ele acabou se tornando igual a ele, imagem e semelhança. Então, né, é muito interessante esse mecanismo, né, psicológico ou de sobrevivência, e no filme mostra muito bem isso.
Então, aí é por isso que eu acho que o que eu vou falar, para quem já está há muito tempo, para quem conhece, lendo a revista, enfim. Mas para mim, eu comecei a perceber o seguinte, que na realidade o Magneto, ele não é um vilão comum, né? Tipo, ele é o vilão, o mutante mau, e o Xavier é o líder dos mutantes legais, bons. Não, ele na realidade, na cabeça dele, ele acha que está protegendo os mutantes com planos para destruir os humanos, porque os humanos, na cabeça dele, os humanos são capazes de tudo, são capazes de destruir, são capazes de perseguir, são capazes de tudo. Então, então assim, depois que ele consegue o objetivo dele da vingança, ele substitui com outro ideal do quê? De proteger os mutantes, né? Então, no ponto de vista dele, ele que é um mocinho, ele está protegendo os mutantes contra a tirania dos humanos, porque ele sofreu muito com a perseguição e tal, e os outros mutantes também. Enfim, foi um outro pensamento que eu tive, né? Por isso que eu gostei desse filme, porque ele é como se tivesse caído a ficha, entendeu? Não, ele não é um vilão, né? Ele é um vilão no ponto de vista dos humanos, né? Do Xavier, mas do ponto de vista dele, ele está certo. E tem uma coerência, né? Então, aí eu comecei a pensar sobre isso, que realmente, por que eu gostei desse filme? Porque, realmente, de todos os filmes do X-Men, eu gostei mais desse. Por quê? Porque os personagens, eles são mais profundos, sabe? São ambíguos, ambíguos, muito próximos dos personagens. Eles são muito próximos da gente. É por isso que eu gostei do filme. Eles são muito próximos, e também dessa questão do trauma, que também qualquer pessoa é capaz de cometer uma atrocidade sem ser psicopata, né? Sem ser vilã, assim, vilã. E sim, porque está tão ferida a pessoa, né? O indivíduo, ele está tão ferido, tem tantos fantasmas, né? De abusos, de torturas, que às vezes o indivíduo ele acaba cometendo atrocidades. Por quê? Porque ele acha que é a única maneira de se vingar e que isso não aconteça mais. Enfim, é por isso que eu gostei muito desse filme, porque realmente de todos os X-Men, eu achei esse o mais profundo. E também porque a característica dos personagens, os personagens, eles estão mais próximos da gente. Eu achei.